paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Aqui, graças a Deus, com o programa Cristo é a Resposta. Para a glória de Deus, estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode fazer. E principalmente porque quando a Bíblia fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa tão linda, eu acho tão lindo quando Deus Deus através de Jesus, do que Jesus falava para nós, quando Ele andou aqui, sempre tentando negociar com a gente. Que lindo! Como a gente faz. Eu tinha muito isso com os meus filhos quando eram pequenos. Meu filho, se você fizer assim, assim, depois a mamãe vai fazer isso, a mamãe vai fazer aquilo, prometia alguma coisa. E eu acho tão lindo, porque Deus negocia conosco também. É lindo. Veja bem, preste atenção. Quando você começar a ler a Bíblia, para conhecer melhor a Deus, as atitudes de Deus, as atitudes do Senhor Jesus, desde o comecinho, desde o começo da Bíblia, da maneira que Ele chama. Eu vejo Deus no Velho Testamento, mais aquele pai mais antigo, que a gente sabe as histórias. Hoje os pais são amigos, eles às vezes até deixam muito fácil para as crianças. Nós éramos criados ali. Mas o meu pai também, ele negociava com a gente. Eu acho tão lindo isso, quando Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse acrescentada é uma promessa. E o que é que Deus pode acrescentar em nós? Não é o presente que a gente dizia, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Não, os presentes de Deus são espirituais, são milagres, são mudanças dentro de nós. Porque é isso que nós precisamos, meus queridos, nascer de novo todos os dias, começar uma nova etapa, começar uma nova peregrinação. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente... Glória a Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E a gente não sabe o que vai acontecer nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano. A gente não sabe, o futuro para nós é obscuro. É como a gente, aqui estou com luzes bem fortes, para ter uma imagem melhor. Mas se desligar, eu não vou enxergar nada, porque nós somos limitados, não enxergamos no escuro. A nossa visualização, a gente visualizar é enquanto estamos tendo o alcance. Mas se virar uma esquina, a gente já não enxerga mais. Aquela pessoa que ia caminhando, se ela entrar na esquina, a gente não vê. Porque os limites nossos é coisa da carne. Nós somos limitados. E é isso que eu quero continuar falando. As obras da carne, Gálatas 5:22. E hoje, pedindo direção de Deus, irmãos, esses assuntos é muito difícil, é muito complicado. Principalmente para mim, que fui criada no Evangelho. Eu não tenho experiências de outras religiões. Eu não tenho experiências de um dia, pelo menos uma vez na vida, olhar para uma imagem. Não, a gente foi criada desde bebezinho, entendendo que o Senhor Deus, o grande eu sou, Criador do céu e da terra, mandou Jesus, o seu único filho,
para morrer em uma cruz para nos salvar. E depois ele foi para o céu, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e mandou o Consolador. E o Consolador, como Jesus disse, vai ficar dentro de vocês para ensinar como andar nessa caminhada, nessa jornada para o céu. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, nós só estamos passando por esse mundo. Nossa direção, nosso destino é o céu, é o lindo céu. A nossa casa definitiva, eterna, para sempre, é o céu. Por isso Jesus disse, é importante que eu vá, mas eu vou enviar o Consolador, que há de ficar com vocês. É os 9 dons do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo, que nós já falamos. Lá no YouTube, no meu canal está as 9 mensagens falando dos 9 dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, nós já falamos. E agora estamos falando das obras da carne. E hoje eu quero falar sobre feitiçaria. Eu tive que pedir muito para Deus discernimento, ler alguma coisa, ouvir alguma mensagem, porque a gente não tem conhecimento. Quando a gente é criado no Evangelho, a gente tem até, não vou dizer proibição, mas a gente, para que ler uma coisa que a gente não vai servir de nada? Então a gente não tem conhecimento. Mas eu ouvi mensagens, eu li a palavra, onde está, e Deus me deu um discernimento, porque eu já tive uma experiência com uma das meninas do Lar Esperança. E Deus me trouxe, me lembrou desse acontecimento no lar, que a gente conviveu com uma situação. Glória a Deus por isso, que na verdade está servindo muito os testemunhos vividos por mim e pelas crianças do Lar Esperança que a gente teve, do lar, da creche. Então eu vou ler para uma base o texto da Bíblia falando sobre isso. No comecinho da Bíblia, Êxodo, capítulo 7, no versículo 11. Olha o que a Bíblia diz acerca desses feiticeiros, feitiçaria. Faraó, porém, mandou vir os sábios, encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Foi quando Moisés usou o cajado e esse cajado se transformou numa serpente. Olha só. Mas Faraó chamou seus encantadores, feiticeiros, que é a palavra, e eles fizeram também do cajado se transformarem em serpentes, em cobras. Mas qual foi a diferença aqui, que eu achei maravilhoso? Porém, o bordão, que é o mesmo cajado de Arão, devorou os bordões que os encantadores criaram. É isso que Deus faz. Mas mesmo assim, o coração de Faraó continuou endurecido por muito tempo. Deus é maravilhoso, Deus estava se revelando tanto para o seu povo que há muitos anos não tinha experiência com ele. As pessoas que tiveram contato, Mar Vermelho,
tocha de fogo, águas, pão caindo do céu. Já tinham morrido há muitos anos. Esta geração era uma geração que não tinha nada de conhecimento com Deus. Então, aqui os feiticeiros faziam a mesma coisa. A mesma coisa. Deus mandou Moisés, joga o teu bordão quando chegar na presença de Faraó. E ela transformou numa serpente. E eles também fizeram. Agora, a diferença é que a serpente que foi criada pelo bordão, pelo cajado de Moisés, que Deus, a unção de Deus estava ali, devorou as serpentes dos encantadores. Então não adianta magia, mágica, feitiçaria, invocar demônios, satanismo. Não adianta. A glória de Deus, o poder de Deus sempre vai ser maior. Também quero ler uma palavra muito linda que está no Apocalipse. Também fala claramente. Os incrédulos, Apocalipse capítulo 21, no verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, aos que lhe cabe será o lago de fogo que arde, que é a segunda morte. Os feiticeiros têm uma promessa aqui no Apocalipse, que o final deles é triste, é trágico, é infeliz, porque Deus abomina a idolatria. Deus rejeita a feitiçaria. Irmãos queridos, a gente sabe de histórias. Uma mãe me contou que a gente que trabalhei, eu fiquei muito tempo na creche, e depois o orfanato, lar, é creche Esperança e lar Esperança. Muitas pessoas estão perguntando aonde que é, se é aqui em Goiânia. Não, meus queridos, a creche só temos agora, claro, a creche Esperança. Porque quando eu dou testemunha do lar, e eu vou mostrar para vocês o CD que a gente gravou com essas crianças. Diretor, dá uma olhadinha se está captando direitinho. Esse aqui é o CD. Esse aqui pode ver que eu estou com muitas crianças. Esse menininho aqui é o Bruno, que orou por mim e Jesus me curou do câncer, para a glória dele. E aqui a capa da frente do CD, eles gravaram o CD. Hoje eu vou rodar uma música deles e vou contar a história, uma história, um testemunho dessa menininha aqui, ó, a Isabel. Na época, ela tinha 12 anos, a Isabel. Hoje é uma linda senhora, mãe, esposa, cantora na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Uberlândia. A maioria dos nossos meninos hoje estão servindo a Deus na igreja, para a glória do Senhor. Então a gente fica perguntando, irmã, onde é? Falei, irmãos queridos, deixa eu contar, minha história é meio complicada, mas os irmãos vão entender. Quando eu morava, sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Cruz Alta, lá no interior do Rio Grande do Sul. Moramos em algumas cidades, porque quando eu nasci, meu pai já era pastor. E era um pastor itinerante. Ele amava pregar o Evangelho. Ensinou os 7 filhos a tocar instrumentos e a cantar, para a gente evangelizar junto com ele. Então,
De Porto Alegre, morei em outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, muitas cidades. Curitiba, Joinville. Minha irmã Lourdes morou e eu fiquei um tempo com eles. Também em Curitiba. E ia muito. Santa Catarina eu conhecia muito a cidade, cantava, viajei muito. Quando a gente veio morar em Belo Horizonte, foi justamente quando eu fiquei viúva pela primeira vez. Meu primeiro esposo, pai do Gideão Araújo, que é o único filho biológico que eu tenho, chamava Edelvan Silva Araújo. E lá em Belo Horizonte foi quando eu fiquei viúva. Eu já tinha adotado Carlos Eduardo, que estava com 4 aninhos, Gedeão com 14 anos e Aline, bebezinha. Então eu fui convidada pelo pastor Paulo Henrique, da Igreja do Evangelho Quadrangular, para ir para Uberlândia. Estava muito sem rumo, o que fazer da minha vida com 3 crianças. Porque meu filho Gide era um adolescente, sem emprego, sem salário, completamente perdi tudo, porque fui lesada nas coisas que eu tinha direito, mas eu louvo a Deus por tudo. Saí viva dessa situação. Quando chegamos em Uberlândia, foi que Deus me deu, que eu contei no último programa, sobre a fundação da creche. E graças a Deus, ela até hoje dá assistência a 100 crianças, Gedeão Araújo, a Simone, minha nora, os 2 tomam conta desse trabalho lá em Uberlândia. Entenderam? E foi em Uberlândia também o Lar Esperança, que as crianças da creche cresceram, não pode ficar depois dos 7 anos. Eu já estava criando desde pequena, arrumamos uma casa grande e fomos morar. E lá eu casei novamente. Quem fez o meu casamento, saudoso e amado pastor José Braga, pastor presidente na época. Casamos eu e o pastor Ivo Miranda, que faleceu aqui em Rio Verde, pertinho de Goiânia, sofreu um acidente de trabalho. E a gente veio para cá para cuidar dele, acabou ele falecendo. E nós, a Aline começou a aprender harpa, aí a gente foi ficando, já estamos aqui há 10 anos. Tá bom? Contei bem, porque muita gente fica perguntando. E realmente é meio confuso. Então, quando a gente tinha o lar com essas crianças, 10 meninas que saíram da creche foram morar comigo, porque eu já estava criando elas mesmas. E aí foi chegando mais criança, o Bruno, o Alain, que é o Bruno que orou por mim, Jesus me curou. Foram chegando crianças e ficamos com 20 crianças, 17 meninas e 3 homens, 3 meninos. E o meu esposo, o pastor Ivo Miranda, que me ajudou em todo esse trabalho lá em Uberlândia. Entenderam? Então, nesse período do Lar Esperança, que claro, hoje são todos adultos, pai, mães, todas estão, graças a Deus, nas igrejas, estão servindo ao Senhor, cantando. A Aline, que foi a primeira que chegou no lar, não sei, na minha vida a Aline chegou primeiro, ela e o Carlos Eduardo. É os que ainda até hoje estão comigo, graças a Deus. Carlos Eduardo é casado, tem uma filha, a Leide Sara, uma linda morena, minha neta, minha primeira neta. Uma história. A Aline é solteira. Como ela diz, está esperando no Senhor Jesus. É a minha companheira, canta comigo, serve a Deus junto comigo. Eu dei uma parada na mensagem porque muita gente pergunta, e é bom para poder saber direitinho. Então, na época do Lar Esperança, é o que eu quero contar. A experiência que eu tive com uma menina, o nome dela é Isabel. Veio ela, a mãe morava na Bahia, em Salvador,
E lá separou-se dos pais desses. Ela veio com 4 filhos para Uberlândia. 2 homens e 2 mulheres. E uma sobrinha dela, Silvana, Rose e Isabel. Quando essas meninas foram levadas para o lar, a Isabel estava assim com 8 anos para 9. A Rose com 5 para 6 aninhos. E a prima, que é a Silvana, estava com 9 para 10 anos. Mas o que eu quero contar? Como elas eram da Bahia e lá a Isabel, uma menina muito inteligente, ela foi oferecida, porque ela foi escolhida pela família, toda a família do lado paterno do pai dela. Eles vinham de várias gerações de pais de santo, em um trabalho forte lá em Salvador. E a Isabel, desses 4 filhos, foi a escolhida para ser a sucessora do seu pai. Eu nem sabia que existia isso, mas tem. Diz que daquelas pessoas, dos filhos daquele pai de santo, é escolhido um para continuar sendo, quando o pai dela parasse, ficasse idoso ou morresse, quem toma conta seria a Isabel. E quando elas chegaram no lar, a mãe dela não tinha condições, não tinha onde morar, não tinha nada. Ela veio praticamente como a tia Sara, eu vim fugida de Salvador. Ela não conseguia mais viver naquela situação de tanta coisa, religião e sacrifício. E ela não tinha, a mãe da Isabel tinha uma vocação para ser cristã, mas não podia. Ela teve que fugir praticamente com os filhos para sair daquela situação. E a Isabel era uma menina muito atormentada. Eu notava uma coisa diferente na Isabel. Como todas as crianças, irmãos, Deus me deu uma tarefa de lidar com crianças cheias de problema. Cada problema maior que o outro. Umas abusadas pela família, outras pelo padrasto, sofridas, pequenas. Outra, o pai suicidou e ela foi a que achou o pai pendurado numa corda. Então, as meninas que vieram para o Lar Esperança e para a creche eram crianças sofridas e marcadas para sofrer. E a Isabel era muito triste, era muito irada, era uma criança que não tinha paciência, porque, imagina, era 17 meninas, vivendo, dormindo. Eu fiz o quarto delas, era beliches, então elas viviam muito próximas. E eu notava que, como eu dormia bem perto também, meu quarto, a casa era muito grande, eu tinha o quarto dos meninos, o quarto das meninas, o meu quarto com meu esposo. Eu via os gritos à noite, eu ia lá, era Isabel, ela era atormentada, ela não tinha a paz de ter um relacionamento com as outras crianças. Ela estava sempre triste, sempre atormentada, irada. Ela não tinha uma vida normal. Aliás, as nossas meninas eram muito problemáticas. Deus me deu uma tarefa que não foi fácil criar essas crianças. Mas para a glória de Deus, Deus me deu vitória. Hoje são mães tranquilas, têm filhos, vivem uma vida de paz, uma vida tranquila na igreja, elas servem a Deus, irmãos. Mas não foi fácil. E eu lembro que um dia, quando a Isabel deu uma crise,
e ela quis avançar na prima, na irmã, e brigarem, e a ira era tão forte. Eu falei, meu Deus, essa menina não é normal, essa menina tem alguma coisa. E nós tínhamos o nosso cultinho, antes de dormir, toda noite, eu reunia todo o lar na sala, eu lia a Bíblia, nós cantávamos hinos, e eles iam dormir. Inclusive, quando gravamos esse CD, o CD foi uma maneira que Deus me deu, uma direção que Deus me deu, para envolver essas meninas, essas crianças, em alguma coisa que realizasse, que aliviasse o sofrimento. Porque eu sofria junto. Eu não tinha essa convivência com pessoas que lidavam com feitiçaria, inclusive a Isabel. Um dia, eu disse para a mãe dela ia visitar elas uma vez por mês, porque ela vivia com 2 meninos, que eram os filhos que ela tinha. Deixou as meninas comigo e cuidava dos meninos. Como ela morava numa favela, um lugar muito perigoso, ela trabalhava o dia todo. Então ela vinha ver as crianças, as meninas, de vez em quando. Não era sempre. Aí nesse dia, eu estava muito preocupada com a Isabel. A Rosa era tão tranquila, a Rosa também só tinha 5 anos, era criança, brincava. A Isabel estava assim com 8 para 9 anos. E a Silvana, que era a prima que estava junto com essa tia, que veio com essa tia da Bahia, também muito revoltada, não queria saber de culto, não queria saber de nada. Quando a gente ia fazer oração, ela dizia, tia, eu tô com dor de cabeça, e ia embora pro quarto. Aí eu vi que eu estava tendo problemas. Eu falei, eu quero conversar com a mãe da Isabel. Isabel, quando a sua mãe vir, você me chama, que eu quero conversar com ela. E eu comecei a conversar com ela. O nome dela é Rose. Eu disse, Rose, eu quero que você me conte toda a história dessas crianças, das suas 2 filhas e da sua sobrinha. O que aconteceu? Como eles foram criadas? Eu preciso disso. Eu quero ajudar você. Ela falou, tia, pelo amor de Deus, se a senhora não cuidar dessas meninas, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, não, calma. Eu não estou falando que vou entregar elas, devolver para você. Eu estou falando que eu quero ajudar e eu preciso de informação. Ela começou a chorar e disse, tia Sara, foi justamente por isso que eu fugi praticamente de Salvador. Porque quando a Isabel fez 7 anos, o meu marido, que é pai de santo e que vem de uma geração, a mãe dele era mãe de santo, toda a família vem de várias gerações. E lá em Salvador, tia Sara, tinha uma casa muito forte dessa religião. E a Isabel foi entregue com 7 anos. Ela foi toda vestida de branco e passou pelo batismo de consagração. Quando ela me contou que eles sacrificam animais e jogam na cabeça da criança, uma criança de 7 anos. Aí eu entendi que a Isabel era atormentada por causa dessa situação. Aí eu falei para ela, muito bem, Rose, obrigada por estar me informando isso. E a minha sobrinha, que veio comigo por causa dessa situação, ela também, além de ser oferecida, a mãe dela já estava tudo certo para vender ela para o dono de um boteco, lá eles chamam boteco. Ela com apenas 12 anos, por isso que eu trouxe ela junto comigo. Ele estava negociando a filha
para poder continuar tomando cachaça naquele boteco. Mas o meu coração quebrantou tanto que eu comecei uma campanha de oração nas madrugadas. E quando elas acordavam, atormentadas, eu corria, agora eu já sabia, eu orava, eu abraçava, e estava muito difícil, porque brigavam muito com as outras meninas. Sabe, meus queridos, então eu entendi o que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz aqui, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Porque é uma maldição. Assim como eu falei da idolatria. São apenas imagens feitas pelas mãos dos homens, é o que nós pensamos. É uma simples imagem. Se ela cair no chão, ela quebra. Mas não é isso, não. Por trás da idolatria tem demônios. Por que esses mágicos fizeram surgir serpentes como foi com Moisés e Arão? Porque ali atuou uma obra do diabo. E o que estava atuando na vida da Isabel, da Silvana, era uma obra diabólica, uma maldição. Por que o diabo, quando Moisés morreu, a Bíblia conta que ele veio para tomar posse do corpo de Moisés, irmãos? Porque certamente a mãe dele, que era a filha de Faraó, deve ter entregado ele em rituais, porque hoje é o que fazem. Uma história triste que eu chorei, foi um menininho chamado Juan, que estava sendo criado por duas mulheres que casaram, uma mãe legítima desta criança. O que elas fizeram? Isso foi sacrifício, isso aí foi ritual. Cortaram a criança e tiraram o seu órgão sexual. Vocês devem ter visto isso. A mídia falou muito pouco por causa dessa proteção, que são pessoas normais, apenas se amam diferente do normal. Mas se fosse normal, ela não ia pegar o próprio filho, castrar essa criança, cortar o seu órgão. Por quê, meus queridos? E ele teve uma hemorragia, ele morreu. Tentaram esquartejar, esconder o corpo, mas Deus não permitiu. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo, irmãos. Ele não deixa uma calamidade, uma injustiça dessa com o inocente. Coberto. Estão elas lá presas. Mas não vai devolver a vida daquela criança. A minha alegria é que ele está guardado. Porque Deus guardou ele. E lá no lar nós estávamos enfrentando uma batalha por causa dessa maldição de feitiçaria. E eu estou falando contra a feitiçaria. E hoje, nos nossos dias, camuflado por trás dos desenhos. É pena que eu não acompanho, eu não sei os nomes, mas o que eu ouvi é que teve um livro que vendeu mais de 4 milhões. E teve um filme que muitos, infelizmente, muitos pais levaram. Menino Mágico. Muitos pais, inocentemente, o menino fazia mágica. Mas a autora do livro, ela diz: eu recebo tudo pronto. Enquanto eu durmo, os duendes vêm fazer e escrever para mim. Eu não coloquei a mão na caneta.
Eles deixavam escrito enquanto eu dormia. Duendes, quantas mães querida estão deixando seus filhos à mercê de duendes, de bruxinhas, de bonecas, que a filha quer, não, minha amiga tem, eu quero, entrega uma bruxa. Eu tenho uma história tão triste disso. Uma pessoa amiga minha, uma pessoa de perto e não mentiu. Eu vi quando entrou essa boneca dentro da casa dessa amiga minha. Essa menina estava brincando com a boneca na sala. Ela morava no 3º andar. Ela abriu a janela. Graças a Deus que o irmãozinho dela veio e segurou ela. E a mãe correu desesperada. O que aconteceu? Aí ele disse, mamãe, ela estava querendo subir para se jogar na janela. Aí ela disse, por que, minha filha? A minha bonequinha me pediu para mim me jogar na janela. Olha o perigo que vocês estão. Hoje não é como antigamente, no tempo de Moisés. Hoje é às claras. É o ursinho do coração bom, é o ursinho do coração ruim, é o ursinho afeminado. E a gente está lá assistindo. Eu não. Meus filhos nunca assistiram. Para a glória de Deus. Os meus filhos ouviam um disco contando histórias da Bíblia. E depois, quando começou a vir desenhos evangélicos, o Lar Esperança assistia mensagens, pregações de crentes, de homens de Deus, que eram homens de Deus. Por isso o Bruno orou por mim, eu fui curada do câncer. Porque o Bruno era acostumado, quando começava o programa de televisão, falando de Jesus, eu colocava o lar todinho, ouvir. E quando era desenho evangélico. Então, meu amado e minha amada irmã, minha querida irmã que está ouvindo, que está assistindo. Hoje, os rituais, as feitiçarias são camufladas. São atrás de ursinhos, são atrás de duende bonitinho, colorido. São atrás de rainhas, princesas. Mas por trás está uma história. Um dia, uma menina terminou de assistir um desenho do Walt Disney. A mãe chamou ela, vem cá, filha, para você comer, tá na hora do papá. A menina olhou para ela e disse, eu vou te matar. Eu vou te matar. Quem passou essa mensagem para essa criança? De apenas 4 aninhos. Aonde veio na mente dela essa palavra? Eu vou te matar. São mensagens subliminares que estão atrás desses desenhos. Então, voltando ao Lar Esperança, eu comecei uma campanha de oração para a libertação da Rose, da Isabel e da Silvana. Porque a história de Isabel era muito complicada. Ela foi oferecida, jogaram sangue em cima dela, para ela ser a próxima mãe de santo da família. Era uma tradição daquela família. Eu comecei a orar a Deus. Glória a Jesus. Num culto que estávamos realizando. Antes delas ensaiar para cantar, comecei a levar elas na praça para fazer culto ao ar livre. E elas cantavam. Num dos cultos que nós estávamos orando a Deus, antes delas começarem a ensaiar. Deus me deu uma obra tão gloriosa dentro de mim. A glória de Deus transbordou de amor pela Isabel e pela Silvana. E quando eu fui abraçar para orar por elas, para a glória de Deus, a Isabel foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas.
E houve uma grande mudança na vida da Isabel. De menina atormentada, que não dormia, sofrida, ela passou a ser, olha que coisa mais linda, todos chamavam a missionária. A Isabel, missionária do Lar Esperança. E a Silvana foi tão quebrantada, que na hora do culto ela ia dormir, ela disse, tia, quando eu fizer 15 anos, eu quero de presente ser batizada nas águas para servir a Deus. Hoje é uma linda mulher, casada, marido crente, tem uma filha linda. De vez em quando elas entram e falam comigo pelo Zap. E a Isabel passou a ser a nossa missionária. Ela pregava nos cultos da praça, ela cantava, e agora eu vou passar um hino que ela inicia falando. Olha que lindo! Eu navegarei, canta o Lar Esperança. Vem Espírito de Deus, nós te adoramos, adoramos ao Pai, adoramos ao Filho, adoramos ao querido Espírito Santo. Vem Espírito Santo, enche os nossos corações. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, ó Deus, o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus. Glória a Deus. Estou aqui emocionada, ouvindo elas cantarem. Foi um tempo muito lindo na minha vida, sabe, irmãos? Eu fico muito agradecida a Deus porque Ele me deu uma oportunidade. Vivendo com essas crianças eu aprendi muito a depender de Deus. Olha que turminha linda. Esses dois menininhos aqui é o Bruno e o Alan.
Esses outros meninos, o Edelvan, meu neto, que cantava no grupo. Olha que lindos. Aqui elas. Esses uniformes, tudo eu que fazia. Eu que costurava. As buenas. Olha que lindo. Olha que já é branco. Viu que lindos? Tem meninas de rua aqui que foram abusadas, sofridas, que pediam esmolas. Olha como elas ficaram lindas. E hoje são donas de casa, mães, formadas, trabalhando, vivendo com dignidade. Porque Deus me usou e usou outras pessoas para me ajudar a criar essas crianças. Isso é muito lindo, irmãos, quando Deus nos dá uma tarefa e a gente consegue agradar a Deus para a glória dele. Vamos orar? Pai, nós te adoramos. Eu não tenho palavras, Pai, para lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de viver com estas crianças, Senhor, e poder repartir o pão com elas. Muito obrigado por me dar, Pai, a alegria também de fundar a creche comunitária Esperança, que até hoje dá assistência, Pai, a 100 crianças. Da graça, da saúde para a Simone, para o Gedeão, para poderem estar ali com essas crianças, Pai. Em nome de Jesus, abençoe aquelas funcionárias, que elas amem, Pai, o que estão fazendo, cuidando daquelas crianças. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me dado a sabedoria de viver com estas crianças que estavam tão cheias de dor, de sofrimento, e encontraram no lar Esperança um abrigo. E pôde haver mudança de vida, pôde haver testemunho até hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. Isso foi uma oportunidade linda que o Senhor me deu. E poder realizar essa tarefa, Pai, dentro do que o Senhor quer, sem falsidade, sem mentira, sem enganar as pessoas, mas com um coração sincero, com um coração puro, com um grande amor do fruto do Espírito. É que a gente fez essa obra. Que só quem tem o teu Espírito Santo trabalha com pureza de alma, de coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. A gente sente a presença de Deus, irmãos. E eu estou sentindo de falar para as mães que têm seus filhos pequenos. Cuide do que eles estão assistindo, em nome de Jesus, para depois você não sofrer. Porque quem vai sofrer é você, minha querida, meu querido pai que está ouvindo. Leve seus filhos para os braços do Senhor, para temer a Deus, não medo, amar a Deus. E eles serão amanhã filhos abençoados, obedientes, felizes, construindo suas famílias e dando continuidade ao verdadeiro Evangelho de Jesus, que é o fruto do Espírito Santo
habitando dentro do nosso ser. Amém? Não esqueça, compartilhe as nossas mensagens, faça o meu canal crescer. Está tão pouquinha gente ainda, mas é assim mesmo. O importante é que uma pessoa que seja alcançada já valeu a pena. Você vai entrar, escrever no YouTube, Mensagens Cantora Sara Araújo Oficial. Vai aparecer a minha foto num círculo. Você clica na foto, vai aparecer lá em cima vídeos. Você aperta nos vídeos, aí você vai ter acesso a mais de 45 mensagens. Fruto do Espírito tem os 9 mensagens. Cada dia um fruto, viu? Não esqueça, aperta o sininho para se inscrever, porque sempre que surgir um vídeo novo, o seu celular, o seu computador vai dar o sinalzinho lá. E também da minha querida amiga, a Dulcinéia Victoriano. Ore por ela, ore pelo Dr. Edmundo, esposo dela. Ore pela Dulcinéia, para Deus estar abençoando cada dia mais a sua visão. Em nome de Jesus. Dulcinéia Victoriano, são mais de 600 vídeos. Lindos. O último que ela fez do Vitorino Silva tá lindo, maravilhoso. E fez o meu também, Criador Amado. Um hino lindo que o Senhor Jesus me deu. Está lá com ela, tá bom? Deus abençoe. Hoje é quarta, sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar de volta. A paz do Senhor.